Oi pessoal, tudo bom? Quem tá falando sou eu, Marcelo Lucchesi, e hoje eu vim lhe propor um jogo diferente. Eu quero jogar com seu imaginário. Vamos lá? Pedro era um rapaz cheio de sonhos. Ele queria mover o mundo com os seus sonhos, mas ele não conseguia prosperar de modo algum. Então, Pedro fazia de tripa corações para conseguir ter dinheiro. Tudo o que você pudesse imaginar, Pedro fazia. Mas Pedro não tinha sucesso. Passou alguns anos, Pedro muito sonhador. Pedro queria ter um carro. Pedro queria sair do aluguel e não conseguia nada. Então, à meia-noite de uma sexta-feira, Pedro decidiu que ia mudar sua vida. Ele foi até uma encruzilhada e evocou o mal que havia lá. Feito isso, Pedro foi para casa. Ele disse: isso não funciona. Isso é mito. E foi embora. Passou alguns dias e um carro muito bonito e caro para na calçada. E um homem de um aspecto jovial e belo olha para Pedro e fala: meu rapaz, eu estou aqui para atender o seu pedido. Pedro, sem se recordar, olha para aquele homem que está ali diante dele e diz: mas que pedido? O homem serenamente fala: aquele que você pediu a mim na encruzilhada. Então Pedro fica sem ação. Pedro cai para trás e diz: mas sim, aquilo que você me pediu estará ao seu alcance. Então, Pedro, sem nem pensar duas vezes, entrou no carro. O homem, muito bem educado, conversou com Pedro e disse: Pedro, tome essa mala. Pedro, muito encantado pela maneira como o homem falava e por estar naquele carro que ele nunca tinha entrado na vida dele, aceitou. O homem logo deixou Pedro em qualquer canto da cidade. Pedro, muito eufórico, foi para casa. Quando ele abriu a mala, tinha um rio de dinheiro, muito dinheiro, aproximadamente R$ 40.000, e uma carta escrito: isso é para você curtir hoje. E abaixo dessa carta havia uma espécie de pergaminho, só que não era um pergaminho, era uma espécie de camurça, um tecido esquisito que cheirava mal. Pedro não deu importância para aquele tecido. Pedro quis curtir, chamou os amigos e foi curtir a noite. Curtiu, bebeu, encontrou mulheres, fez tudo o que ele sempre quis fazer. Encontrou a mulher mais linda daquela festa e levou ela para sua casa. Teve uma noite de amor
que ele não tinha há muitos e muitos anos. Pegou no sono junto com a mulher. No dia seguinte, ele ouve baterem na sua porta. Batia com muita força e batia desesperadamente. Então, a mulher que estava do lado de Pedro fala: "Você não vai levantar para ver quem está na porta te chamando?" Então Pedro levanta e vai até a porta. Quando ele chega na porta, um homem forte, loiro, olhos azuis, muito forte, mais forte até que o Léo Stronda. Entra, não fala nada, senta e fica ali, observando tudo ao seu redor. Logo, também chega o homem daquele belo carro. Ele entra na casa, pergunta como foi a noite. Pedro diz que foi tudo às mil maravilhas. Então, o homem manda ele pegar aquele tecido fedido. Pedro pega e o homem manda ele depositar o sangue, uma gota de sangue ali, para que Pedro concretize aquilo que ele pediu na encruzilhada. Pedro fica meio sem saber o que fazer. Nesse momento, a mulher que está com Pedro chega até ele, sorrateiramente, bem leve, como ela é, beija-o e Pedro sente uma paixão arrebatadora. Ele não consegue dizer não àquela situação, e quando ele olha para baixo, o pé da mulher não é mais um pé humano, é uma espécie de pé de bode ou cabra. Ele já estava tão alucinado que ele assinou com sangue aquele contrato. Daí em diante, Pedro mudou de vida abruptamente. Do nada, ele passou a ser um dos maiores empresários. Ele recebeu uma proposta de emprego sem nem ter enviado o currículo. Quando ele chegou na empresa, era tudo de fachada. Era apenas o que os ricos faziam naquele local para dizer que trabalhava. Eles ficavam entre bebedeiras e esbórnia todos os dias e fingiam que trabalhavam, que eram altos executivos. E assim Pedro foi vivendo. Pedro teve relacionamento, encontrou uma mulher e casou com essa mulher, teve filhos com essa mulher. Antes de Pedro casar e ter filhos, ele teve a oportunidade de ter várias outras mulheres, inclusive atrizes famosas da época, onde ele soube e percebeu que a maioria destas se envolvia da mesma maneira que ele, fazia os mesmos pedidos e tinha a mesma ambição. Pedro já não queria mais aquilo, mas Pedro era ganancioso. Então, ele não saiu, mas foi fazer a sua família. Quando Pedro já se sentia estável no seu lar, aquele pedido veio: Pedro, acabe com seu filho e você permanecerá com toda a sua riqueza. Pedro ficou: minha nossa, como que eu vou fazer isso? Em troca de dinheiro eu vou destruir o meu bem maior. Sim, você deve destruir esse bem. Você tem que mostrar que eu sou o seu bem maior. Pedro não fez, mas era a sina. O jovem filho de Pedro acabou morrendo por uma doença misteriosa. Logo em seguida, Pedro perdeu a sua esposa e ouvia diariamente uma voz dizendo: Pedro, Pedro.
Pedro, você vai ser meu. Você não cumpriu o que eu pedi e vai pagar por isso. Então, Pedro, procurando se fortalecer, foi atrás de ajuda. Em uma destas, no seu carro, ele desesperado acabou colidindo, bateu seu carro e perdeu as 2 pernas. Perdeu todo o seu dinheiro e perdeu os seus bens preciosos, que era a sua família, esposa e filho, respectivamente. E hoje Pedro vive com essa voz atormentando a vida dele e não sabe o que fazer. E você, nobre ouvinte, o que acha dessa história? O que acha sobre esse comportamento e atitude? Não se esqueça de deixar o seu like, curtir a página e deixar o seu comentário, que é muito importante para o meu trabalho.